logo logo vai entrar nessa lista. Nesse censo realizado ano passado, possivelmente já vai haver uma atualização desse número. Já, na verdade, quando for feito aí esse censo, esse levantamento, com certeza os técnicos já vão ter essa orientação de entrevistar, de levantar onde que estão aquelas pessoas que têm visão monocular. Nós teríamos mais de 40 mil deficientes, portadores de deficiência. Bem mais, Valdir. Bem mais. Isso é incluído qualquer tipo de deficiência? Qualquer tipo de deficiência, porque a semana passada eu dei uma entrevista, a pessoa perguntou, né, como é que se reporta a pessoa com deficiência, qual a sigla correta? É pessoa com deficiência. Aí qual a deficiência? Visual, motora, intelectual, né? Então não se tem mais necessidades especiais, esse termo foi abolido, ele não existe mais. Então o termo correto para qualquer tipo de deficiência é pessoa com deficiência. Ele estava falando, como eu falei no início do programa de hoje, a cidade é uma cidade mal planejada, uma cidade que cresceu de forma desordenada, formada aí por um certo boom econômico da época da construção civil, década de 60. Muitas pessoas vieram e aqui acabaram fixando residência e a cidade cresceu de forma desordenada. É verdade. Já é difícil para a pessoa, vamos dizer assim, não, muita gente usava o termo normal, né? Não é normal, né? A pessoa sem a deficiência, que dirá para a pessoa com deficiência, né? As associações dos deficientes, eles debatem essa questão também junto a engenheiros, participam de alguma reunião sobre o plano diretor, sobre essas mudanças na organização, na estruturação da cidade? Valdir, você veja bem, eu costumo, nos lugares que eu sou convidado, eu participo, eu costumo dizer que para o poder público, bem do meu coração mesmo eu vou falar isso, para o poder público a DIS é uma entidade chata. A DIS é uma entidade que... Quem é que gosta de ser fiscalizado, Valdir? Quem é que gosta de ser ir lá questionado que aquela obra, aquele acesso à escola, ela está errada? Ninguém gosta. Então hoje, Valdir, nós temos o CRPI, que é um Centro de Recuperação de Paralisia Infantil. Nós temos a APAE, que é uma escola de educação especial. Nós temos a APAAGE, que é uma escola de autismo, uma associação de pessoas com autismo. Sim. Nós temos a APBS, que é uma associação de deficientes voltada ao esporte. E nós temos a ADISA, que é constituída para brigar pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, ou seja, você inaugurou uma escola, não tem acessibilidade? Opa, promotor, peraí, ó. Tá lá, a escola vai inaugurar. Ultimamente, nossa briga maior aí que está sendo fora do transporte é aquele restaurante popular que, na época, preferiram pedir para um deficiente que era C3 na prefeitura dizer que tem acessibilidade do que fazer um restaurante popular acessível. O que falta ali de acessibilidade? Ali, Valdir, se você chegar, uma cadeira de roda não entra no banheiro, não tem um piso tátil, ele não tem um balcão rebaixado para que o deficiente trate de frente a frente com a pessoa que está ali atendendo. Aquelas cadeiras que você, até uma pessoa um pouquinho mais fortinha, tipo eu assim, ela corre o risco dela quebrar. Ela é um material muito, muito frágil. Então tudo isso eu fui lá, não fui convidado, fui assim para visitar mesmo. E constatamos tudo isso. Então já gerou uma polêmica em cima disso. E com isso, Valdir, pode acreditar na minha palavra. E você que está me assistindo também. Com isso, pelo fato da gente ter divulgado que ali não tem acessibilidade, Valdir, até verba da nossa subvenção, cortaram por causa disso. Então preferem perseguir a gente do que sentar, conversar e a gente apontar o que tem que fazer. A gente não quer mais nada, só quer ser ouvido, Valdir. E esse problema que foi denunciado na ocasião do restaurante popular não foi resolvido até agora? A coisa de uns 15 dias atrás, um representante lá do restaurante popular fez um convite via fone, mas eu pedi para que oficialize via ofício mesmo, para poder não falar que a gente está indo lá sem ser convidado. Então, a partir do momento que chegar esse ofício a nossas mãos, nós vamos fazer uma comissão e vamos lá realmente olhar, apontar, orientar e, se precisar, a gente faz ofício à prefeitura pedindo e a gente só quer que adeque para todo tipo de deficiência. Como é que o familiar ou o próprio deficiente físico pode denunciar uma situação assim diretamente para a DISA? É possível? A DISA tem esse canal com Tem. A gente disponibiliza do nosso telefone, que é o 33526461, ou pessoalmente, na rua Josefa Hermínia Caldas 534, entre o Colégio Lúcia Flora e a APAE, no meio fica a DISA. E pelo e-mail,
adisagja@ig.com.br. Ou pode deixar também no nosso Orkut, adisaguarujá@yahoo.com.br. Pode deixar a denúncia, se não quiser se identificar, não precisa. Pode ter certeza que a gente vai fazer uma comissão e vai atrás dessa denúncia. Ao que tudo indica, a DISA é uma entidade já antenada aí com as novas formas de comunicação, aí, inclusive eletrônicas. Sim, tem que estar. A gente tem que estar bem informatizado, porque a gente sabe, Valdir, que tem pessoas que dependem da gente. Então a gente costuma dizer, Valdir, assim, nós não vamos nunca deixar o nosso assistencialismo deixar de atuar. Nós vamos acolher, em alguns casos que a pessoa precisar realmente daquele empurrãozinho de uma cesta básica, nós vamos recorrer à assistência social, algumas ONGs que trabalham com isso. Mas a nossa prioridade é os direitos garantidos. Eu acho que a DISA pode sim ser um parceiro realmente do poder público, da prefeitura, dos vereadores e principalmente do Ministério Público, que está sendo muito acolhedor com as nossas manifestações. Tá certo. O programa Assunto Cidade vai para um pequeno intervalo. Nós estamos conversando com o Valdinei Santos, ele que é presidente da DISA, Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, aqui conversando sobre várias questões aí envolvendo os deficientes e também os seus familiares. Fique com a gente que é rapidinho o intervalo e voltamos já já. Bem, amigos da Guarda TV, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje debatendo aqui um problema que para nós pode ser um probleminha, mas que para o deficiente físico pode ser um problemão, que é a acessibilidade, a questão da acessibilidade por toda a cidade, por Guarujá e por Vicente Carvalho, vários problemas aí que os deficientes acabam enfrentando. Mas, por incrível que pareça, o pior deles é a informação. O Ney da DISA, que já no primeiro bloco nos revela aqui que vem há tempos já solicitando informações sobre a quantas anda a adaptação do transporte coletivo na cidade e sequer obtém informação, que dirá muitas vezes a melhoria da acessibilidade aí para os deficientes físicos. Nós conversamos sobre vários assuntos aqui, principalmente voltado ao transporte e também centramos na questão da organização do deficiente. O Ney revela um número assombroso até de certa forma surpreendente, que Guarujá tem 38 mil deficientes, né? Não é mais portador de necessidade especial, não precisa usar mais aquela nomenclatura toda, deficientes, e esse número tende a aumentar muito mais porque foi catalogado agora como uma deficiência também a pessoa que tem deficiência em um olho só. Uma informação importante que o Ney está nos dando aqui. Então, o município de Guarujá provavelmente tem muito mais que 40 mil deficientes. A DISA, a Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, é a entidade que vem aí brigando não entre aspas, não, brigando mesmo pelos direitos dos deficientes, muitas vezes até sendo entidade não grata em algumas reuniões, é isso, Ney? Não convidada, né? Não convidada. Em muitas, para não dizer na maioria, em muitas reuniões nem fazem questão de chamar a gente, não. Por exemplo, na Câmara Municipal de Guarujá tramita atualmente, foi adiada a votação, um projeto de lei para criar vagas específicas para idosos e para deficientes físicos. Eu te pergunto, a DISA, uma entidade que fala disso há tantos anos aqui no Guarujá, foi chamada para discutir sobre esse projeto? Não foi, o Valdir, e até uma informação que eu tive agora essa semana, na planta assim eu soube, na planta da construção da nova Câmara, não tinha um projeto de acessibilidade. Teve que o Ministério Público ir lá visitar, intimar o seu presidente, né, o seu presidente vereador Zé Carlos, para ele poder rever o projeto, com isso e até parar as obras. Então você veja bem, se uma Câmara de Vereadores não tem planejamento para ter a sua casa totalmente acessível, imagine, você acha que vão chamar a gente para estar discutindo, para estar dando informações sobre esses estacionamentos? Até porque, Valdir, essa lei no Guarujá ela já existe. É de autoria do já falecido, que Deus o tenha, nosso amigo Paulo Piacente, quando vereador. Essa lei já existe, só o poder público faz vista grossa para não cumprir. Haja vista, Valdir, que nessa administração, 2 anos e pouquinho, nós não tivemos quase nenhuma vaga destinada às pessoas com deficiência. Nem aquelas que já são, nem aquelas que já pagou o solo, né? Nem refeita aquelas que já pagaram e nem feitas novas. Para você ter uma ideia, Valdir,
O paço municipal, ele só tem lá aquelas vagas que no começo dessa administração, o seu secretário de administração mandou trocar pelo bicicletário, nós tivemos que ingressar na justiça para rever aquelas 4 vagas do deficiente que tem lá no paço Rafael Vitiello. E denunciado aqui na Guarujá TV. E denunciado aqui, que eu vim aqui, procurei vocês e foi denunciado aqui. Dias depois, o Ministério Público acatou a nossa denúncia e deu um prazo para a Prefeitura fazer aquelas vagas. Então, são essas coisas que a gente lamenta. Agora, te respondendo, Valdir, não nos convidaram, vereador algum nos convidou. Quem me comentou foi o vereador Edilson Dias, que é um parceiro nosso, junto à nossa entidade. Ele me comentou que tinha entrado lá para um projeto, lá uma ordem do judiciário, para poder a gente estar deliberando. Mas não houve assim um convite nem da Prefeitura, nem da Câmara, convidando a entidade para estar debatendo o assunto. Só para esclarecer, a diferença desse projeto para a lei que já existe é que impõe a obrigatoriedade que haja reserva de vagas, aquelas vagas especiais, públicas, né? E privadas. O mais próximo possível da mais entrada, próximo possível. Isso aí, vagas privilegiadas. Isso aí nós temos, é obrigado a ter pelo menos uma na frente, próximo a todos os órgãos públicos, tanto estadual como do município. Escolas principalmente, escolas particulares, supermercados, clínicas, principalmente essas clínicas do Detran, que faz esses exames de autoescola, é obrigado a ter no máximo a 20 metros, não pode ser mais, porque senão não é aprovado. E nós fazemos vistorias a pedido do delegado de trânsito, é uma ordem, foi uma portaria baixada, Valdir, pelo Conatran, que as entidades que trabalham, ela é a única que tem poder para poder ir lá e falar se aquela clínica tem condições de adaptações ou não. Então esse trabalho a gente pouco divulga, mas as clínicas nos convidam, nós vamos lá e apontamos. É esse o diálogo que nós queríamos ter com o poder público. E assim, também ele impõe algumas regras assim, para os estacionamentos particulares, que nem você citou, supermercados e também estacionamentos privados, particulares. Agora a discussão lá ficou em torno da credencial, como é que seria a punição, porque muita gente também acha que tem muita lei na cidade e acaba o poder público não tendo condição de cumprir. Valdir, lamentavelmente a gente tem que, eu não vou saber te dizer quais palavras que dá para esse tipo de atitude, porque se você abrir o Código Brasileiro de Trânsito no seu artigo 171, ele já fala dessa punição. Ele já fala, hoje nós tínhamos, Valdir, antigamente, esse selo no vidro do carro. Esse selo estava sendo muito falsificado por pessoas que não tinham critério nenhum. Ele se titulava deficiente e colocava lá no seu vidro. E isso acabou. Aí foram feitos, os municípios se juntaram, foram feita a credencial metropolitana. Certo. E o ano passado, o governo federal destinou que inclusive foi um pedido aceito lá em Brasília em 2006, que partiu daqui do Guarujá, a credencial nacional. Ou seja, se eu tenho a credencial nacional, eu posso utilizar dessas vagas pelo Brasil todo, né? E qual o critério? Você tem que se dirigir à direção de trânsito, que é ela que é o único órgão que pode ceder essas vagas, essa credencial, levar aquelas documentações comprovando a sua deficiência, e o diretor de trânsito ele elabora. Na administração passada, a administração dividia esse poder com a DISA. Nós tínhamos essa, como é que eu vou te dizer? Essa prerrogativa de elaborar, de pegar essa documentação, juntar tudo e dizer, não, esse aqui realmente ele tem a deficiência e ele faz jus à carteirinha. E mandávamos para lá para o trânsito e o trânsito elaborava. Hoje eles proibiram a gente de fazer isso, então a gente só tem que informar a pessoa a se dirigir lá, que é outra coisa lamentável, né? O portador de deficiência, então o deficiente, então ele precisa ir ao Detran e lá se virar. Ele tem que se dirigir à diretoria de trânsito, lá no Dutra, procurar lá o diretor e sua secretária, e lá tem uma regra lá que tem que seguir, e isso eles não divulgam, porque era muito mais prático, Valdir, você divulgar dessa documentação e a pessoa, ao se dirigir para lá, já levava essa documentação toda, até porque é um lugar que é péssimo acesso. Ney, quantos anos tem a DISA? A DISA é fundada em 12/7/87, Valdir. 87. A DISA tem aí, então, 15... Vamos para 15 anos de... 23 anos. 23 anos, desculpa. 23 anos. Desculpa o apresentador. O apresentador. Péssimo em matemática. 23 anos de existência, de constituição da entidade. Exatamente. Lá na hora da DISA ter um pouco mais de
de inserção nesses debates públicos em torno da acessibilidade. Ou talvez até um passo maior, aí, dar um passo maior com um universo, como você falou, de 40 mil deficientes, diz inclusive ter uma representação parlamentar.